Neste mês da mulher, o podcast Entre Nós vai falar sobre um tema que a gente pensa que é coisa de mulher, mas não é só das mulheres, mas que os homens também precisam conversar e, na verdade, toda a sociedade precisa conversar, que é sobre carência afetiva. Nós falamos novamente com a doutora Márcia Schmidt, psiquiatra com mais de 20 anos de atuação, para a gente realmente descobrir de onde vem a carência afetiva, o que nós podemos fazer para não viver relacionamentos cada vez mais doentios, e sim, relacionamentos saudáveis. Fica com a gente, o Entre Nós tá só começando. Sim, estamos chegando desta vez com um episódio que é um tema extremamente importante. Eu digo, doutora Márcia Schmidt, ainda mais importante no mês da mulher, porque normalmente a gente não fala sobre isso e nós mulheres temos uma tendência, e eu vou te perguntar se isso é verdade ou não, de termos essa dependência emocional, esse sentimento de apego, essa carência emocional. E eu te pergunto, carência emocional todo mundo tem? É normal? É normal dizer que tá carente, que não tá carente? Até que ponto isso é normal? Francine, muito obrigada pela tua presença, doutora Márcia. Em primeiro lugar, Francine, quero te agradecer por mais uma oportunidade de nós estarmos conversando. O termo carência, ele precisa ser talvez melhor entendido. Todos nós temos o desejo de nos relacionarmos, isso é muito bom. Afetivamente, de forma amorosa, com amigos, com a família, enfim, com pessoas. Isso é do ser humano. A carência, muitas vezes, ela está relacionada a uma necessidade. E aí nós entramos num campo onde a necessidade nos coloca numa obrigação. E essa obrigação, às vezes, ela é entendida de uma forma ruim ou de uma forma que acaba pressionando os relacionamentos. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, elas acreditam, consciente ou até inconscientemente, de que para serem felizes, elas têm que estar dentro de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, enfim, elas precisam ter uma relação com uma outra pessoa. A felicidade, em primeiro lugar, o bem-estar, ele é nosso. Eu acho que esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. E desfazer essa ideia de carência como algo até comum, normal, né? As pessoas costumam dizer, ele tá carente, ela tá carente, como algo, como se fosse uma característica, como se a gente fosse enfim, um estado emocional que é aceito, digamos assim. Mas não é assim. A gente, ao natural, se nós estivéssemos bem resolvidos conosco mesmo, nós não teríamos esse traço de carência. Nós teríamos o desejo de se relacionar. Isso é bom, isso é saudável, isso é do humano e até dos animais também, que nós percebemos, né? O acasalamento, o compartilhar, né? Os cuidados, a gente sabe que o macho, ele cuida o ninho muitas vezes, né? Provém alimentos. Então, esse tipo de relacionamento, ele é bom e ele é saudável. Mas isso não é uma carência, é um desejo. Porque no momento em que eu falo em carência, eu remeto a uma necessidade. Compreende isso? E nós não precisamos ter essa necessidade de nos relacionarmos. Nós precisamos entender que estar bem pode ser também estar sozinho em alguns momentos e está tudo certo. A minha companhia me basta, no caso, eu me basto, né? Aquele sentimento de que eu faço uma boa companhia para mim mesma. Se em primeiro lugar, eu não estiver bem comigo mesmo, e muitas vezes sozinha, como é que eu vou estar bem com outra pessoa?
né? O relacionamento ele acontece entre duas pessoas, a princípio solteiras. Qual é a origem dessa palavra? Só e inteira. Não é um pedaço que vai se juntar a outro pedaço. Essa é a origem da palavra solteiro, né? Uma pessoa que está só e ela está inteira para se relacionar com outra pessoa só e inteira. Só que nos vendem, né? Eu digo, de filmes da Disney, né? Desde, enfim, de contos de fada, que nós somos uma metade que nos encontramos com outra metade, né? Tem músicas que falam isso. É um olhar errado sobre sobre a essência do relacionamento, doutora? É um olhar que coloca uma projeção fantasiosa, como se uma pessoa fosse chegar, um príncipe, né, montado num cavalo branco, que fosse nos fazer feliz pelo resto da vida, junto com uma princesa. Como não existe príncipes nem princesas na vida real, mas sim pessoas imperfeitas como somos, então, como pode esse sonho de menina ser colocado na vida real? Isso leva muito a frustrações. Existem até mesmo alguns quadros clínicos em psiquiatria, claro, aí nós estamos já falando em situações mais graves, mas tem algumas patologias que elas têm uma relação muito grande com essa parte sentimental. Eu vou te dar um exemplo. O transtorno de personalidade borderline, ele se caracteriza também por uma grande instabilidade emocional, aonde a pessoa, quando ela está frustrada emocionalmente, principalmente na parte afetiva, ela se desorganiza muito, entrando em crises, muitas vezes com tentativas de suicídio, automutilação, agressões ao próximo. Claro, eu estou falando de uma situação clínica grave, mas isso é um exemplo de como é sério esse assunto. E como existem situações cotidianas da nossa vida e como existem também situações da psiquiatria relacionado a problemas mais orgânicos que também envolvem as relações afetivas. O transtorno border, a incidência é muito maior em mulheres. Como nós estávamos comentando, essa parte emocional, ela se caracteriza por ser mais intensa em geral nas mulheres. É claro que o transtorno border também acontece em homens, eu estou falando em incidência. E as crises emocionais, como é um transtorno muito relacionado ao funcionamento, acontece quando existe uma frustração no relacionamento. São pessoas aonde a intensidade é muito grande. Quando elas se apaixonam, é tudo muito. Uhum. Muitas vezes mudando os seus gostos, as suas preferências. É aquela pessoa que vive, não só se adaptando, vivendo a vida do outro. Uhum. Muitas vezes anulando a sua. E isso tudo é muito intenso nos pacientes que têm esse problema, esse transtorno de personalidade. E como conseguir, doutora, perceber que a gente está numa carência emocional, que a gente tem algo que não está correto nas nossas relações, tanto de relacionamento amoroso, quanto talvez de amizade? Como que a gente pode perceber, não, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso procurar ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir? Francine, o sofrimento é um indicador muito grande disso. Um relacionamento, é claro que ele também traz frustrações, momentos de desavenças, ajustes, mas quando ele começa a trazer um sofrimento, quando é necessário que a pessoa ligue, é necessário que a pessoa procure a outra, quando existe uma mudança de hábitos de uma pessoa dentro de um relacionamento, aonde ela se sente vazia sem a presença dessa outra parte,
onde existe essa necessidade. Isso é diferente do desejo. Ter desejo de receber uma ligação é uma coisa, ter necessidade, apresentar sofrimento ou deixar de fazer coisas para si ou no seu trabalho porque está frustrado com o relacionamento, isso não é normal, isso precisa ser avaliado. A origem, doutora, de relacionamentos abusivos, ela, não digo que seja a origem, mas em relacionamentos abusivos, normalmente tem um lado que apresenta a carência afetiva? Existe e a origem muitas vezes está na infância. Até mesmo a própria carência afetiva, né? Já vamos falar dos relacionamentos abusivos. As pessoas que apresentam uma necessidade muito grande de atenção, que têm dificuldades assim de ficarem sozinhas, realizarem coisas sozinhas, até mesmo às vezes uma pequena viagem, Almoçar um lazer. Sozinha, né? Tem pessoas que têm não só vergonha, timidez, mas não conseguem fazer uma refeição no restaurante sozinhas, não conseguem ir num cinema, não conseguem fazer uma viagem, porque não tem uma companhia. E a origem disso está na infância, como a maioria da origem dos nossos sentimentos. Foi uma criança que muitas vezes não se sentiu amada o suficiente pelos pais. Não se sentiu, não quer dizer necessariamente que ela não tenha sido, tá? Porque isso é muito pessoal. Os cuidados que uma mãe oferece para uma criança e como essa criança se sente recebendo esses cuidados, existe uma diferença. Às vezes, famílias muito estruturadas geram filhos com carências afetivas. Por quê? Porque aquela pessoa precisava mais. Por exemplo, entre uma família de 3, 4 irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai. Às vezes um vai fazer um relato daquela família completamente diferente do outro irmão. Então, as necessidades são individuais. Crianças com muitas carências que não se sentiram supridas, muitas vezes vão ter isso que nós estamos falando e nomeando como carência. E aí o cônjuge, a namorada, o amigo, não é, o colega de trabalho, precisa suprir uma situação que ela veio lá da infância. E isso é muito pesado. Porque o relacionamento ele precisa ser leve, sem obrigações. E quem não resolveu essa, digamos, essa falha, essa necessidade, acaba projetando nos relacionamentos. Os afetivos, em geral, um pouco mais, porque é a pessoa que está mais próxima na convivência, mas isso também aparece no ambiente de trabalho, né, entre os amigos, entre outros familiares. Então, o tratamento de psicoterapia é o tratamento mais indicado para esse tipo de problema. Muitas vezes, as pessoas com muitas carências também apresentam depressão. É uma comorbidade muito frequente. Mas o tratamento desse sentimento, essa parte que falta, é muito necessário o tratamento de psicoterapia. O olhar para essa infância, entender que muitas vezes aconteceram falhas, aconteceram frustrações e que elas fazem parte da vida, isso torna o adulto mais leve e com mais capacidade também de perdão e compreensão de si mesmo. A parte do perdão, ela é fundamental, doutora, para passar por esse processo de desapegar, entre aspas, do que se viveu ou daqueles sentimentos que estavam no passado para a gente conseguir encarar a vida mais leve agora? Francine, eu vou te dizer, na minha opinião, né, isso não está nos livros, na minha opinião pessoal, o perdão, o entendimento dos problemas que aconteceram no passado, principalmente em relação aos nossos pais, ele é muito libertador, porque além de perdoarmos atitudes, falhas
problemas que até mesmo os nossos pais podem ter apresentado, né? São seres humanos. Isso faz com que a gente consiga também se perdoar. Porque isso aumenta esse olhar humano, a empatia. Vivemos, né? Exatamente, vivemos de uma forma mais leve. Quem carrega mágoas, ressentimentos, tem uma vida também mais difícil em todos os aspectos, mais rígida, porque é uma rigidez, uma sensação de controle, e às vezes misturado a mágoas, a ressentimentos, na qual nós ficamos presos, e isso é muito ruim. É libertador conseguir entender os nossos pais e também os problemas que eles passaram na infância. Para entender que não era uma situação contigo, né? Mas era uma situação do ambiente onde estavam, do momento em que estava inserida a família. Não era uma coisa pontual contigo, tu acaba te tirando do centro naquele momento, né? Sim. Entendendo que não era contra ti, digamos assim. Exatamente. Aí nós saímos dessa posição, né, sempre de protagonista e também de vítima. Na maioria das vezes nós não somos vítimas. São os fatos que acontecem, a vida porque ela é dinâmica, as pessoas porque elas muitas vezes também apresentam problemas e até patologias. Hoje, felizmente, a saúde mental ainda precisa muito mais, né, investimento e também procura. Mas no passado isso era ainda muito mais difícil, principalmente no interior. A falta de especialistas, remédios às vezes com muitos efeitos colaterais, a dificuldade de acesso. Os estigmas, né? Sim. Que infelizmente existe até hoje, né? E então muitas pessoas sofriam sem tratamento e muitos pais muitas vezes apresentavam quadros de ansiedade, de depressão, dependência química, que era vista erroneamente no passado como falta de caráter, como desvio de conduta, de personalidade. Hoje nós sabemos que o alcoolismo é uma doença muito grave e com traços genéticos bastante claros. Mas isso é um exemplo que eu estou te dando para situações do passado que não eram tratadas e que elas marcam muito o desenvolvimento de uma criança. E elas contribuem para esses quadros que hoje nós nomeamos de carências e de faltas emocionais. Uma pessoa que tem essa carência afetiva, ela consegue, e daqui a pouco não tratada, né? Sim. Ela consegue ter relacionamentos saudáveis, até daqui a pouco ter o apego seguro, se tem uma família, né? Se tem uma criança, praticar isso, ou ela não vai entender isso se ela não conseguir passar por ela digamos, passar a vida limpo para ela conseguir estar em outro momento para ter um relacionamento. Quem não trata, doutora, quem não consegue passar por isso, se tratar, se reconhecer, nunca vai ter um relacionamento saudável? Depende da intensidade. Dessa, como está te referindo, dessa falta, dessa carência. Depende também da postura do parceiro, que é essa pessoa encontrar. Existem parceiros que têm uma capacidade muito grande de suprir emocionalmente a família, a esposa, os filhos, outros não, e isso é muito individual. As formas de manifestação de afeto, que hoje a gente chama, né, da linguagem do amor, né, elas são muito individuais e nem sempre elas fecham com a necessidade do outro. Ou com o desejo do outro para... Então, te respondendo, pessoas com muita necessidade afetiva, se essa necessidade ela for muito grande, a chance
dessa pessoa passar por muitos relacionamentos e falar que ela não consegue ser feliz, aquela história, eu não consigo escolher bem, eu tenho dedo podre, não surgiu ninguém adequado na minha vida, é porque essa pessoa não resolveu esses seus problemas internos. E mais, ela não conseguiu entender que a felicidade, em primeiro lugar, está dentro dela. A felicidade é um sentimento que ele deve ser compartilhado e não gerado pelo outro. E novamente a gente vem num ponto onde batemos de frente a toda uma narrativa que nos contaram, ou que nos passaram, ou que nos educaram, nos ensinaram, né? Desde lá dos contos de fada, desde que sempre se vendeu essa história, né? Tu encontra o príncipe encantado, o príncipe salva a princesa e tu felizes para sempre. Deu, acabou, parou por aí. A gente não sabe o que é o felizes para sempre, né? Ele simplesmente acabou ali. E esse entendimento, doutora, como conseguir primeiro esse entendimento e por que a gente vem numa sociedade que conta o relacionamento de uma forma diferente do que ela é? Do que ele é. Isso hoje é tão presente, e eu vou usar o exemplo das mídias, que é acho que um dos exemplos mais atuais. Quando nós olhamos nas mídias, no Instagram, Facebook, enfim, famílias sempre perfeitas, em momentos perfeitos, todo mundo muito feliz, em lugares bonitos. Não que isso não possa acontecer, e acontece, mas a vida não é assim o tempo todo. E eu te diria que isso é a menor parte. E isso cria uma ilusão, um desejo de que relacionamento tem que ser assim sempre. E as pessoas, elas também estão buscando, aproveitando que nós entramos nesse tema da mídia, estão buscando cada vez mais um relacionamento ideal, fácil, através de contatos, esses aplicativos, sites, aonde a outra pessoa ela mostra um perfil maravilhoso, cheio de qualidades, fotos bonitas. Não que uma pessoa não tenha muitos aspectos positivos, todos nós temos, mas nós também temos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, como a gente estava falando, as nossas carências. Então, é um perigo muito grande hoje, os sites de relacionamento. Eu já atendi muitos pacientes em sofrimento, em estados assim depressivos e até com ideação suicida. Muitos pacientes também, como eu falei inicialmente, com transtorno border, muito desorganizados emocionalmente, por se frustrarem por essas comunicações, por esses namoros virtuais. E entrando nessa questão dos namoros virtuais, né? Nós tivemos no ano passado um caso de que uma gaúcha entendeu, enfim, que estaria vivendo um relacionamento com um ator famoso, sim, né? E que, tanto é que ela foi esperar esse ator famoso no aeroporto aqui de Porto Alegre, enfim. E daí se criou não só ela, né, vivendo essa situação, mas ela foi motivo de piada, de chacota, enfim, né? Tanto é que depois ela falou que não era isso, que era uma brincadeira, que ela estava fazendo com a família. Mas, enfim, essa questão do relacionamento virtual, né? Por mais que daqui a pouco não seja lá, não caiu num golpe que esteja namorando, sei lá, o Elon Musk, como tem situação, né? Ou o Brad Pitt, ou quem for. Mesmo que seja o Zé de Porto Alegre. Existe muita, não digo falsidade, mas muita ilusão
nesses tipos de relacionamento e tu vê isso no consultório depois? Vejo, e as pessoas, elas estão atrás dessa ilusão. Porque dentro dessa ilusão, elas se sentem olhadas, escutadas. Elas também criam, muitas vezes, uma falsa personagem. Então, é uma situação bastante preocupante. Eu não digo, assim, ó, que pessoas que se conheçam em sites ou através das mídias não podem se conhecer presencialmente, terem um relacionamento bacana depois. A gente também vê isso, mas é a menor parte. Essa história de Erechim, ela foi muito simbólica e eu te digo, eu me preocupo muito com essa senhora. Certamente desenvolveu um quadro depressivo, se é que já não tinha alguma patologia prévia, nós não sabemos, o que apareceu ali na mídia foi apenas o fato. E essa comunicação que ela teve com uma outra pessoa, com outros interesses, que não foi com o ator, evidentemente, essa pessoa, como atraiu essa senhora, escutando ela, em primeiro lugar, fazendo com que ela se sentisse valorizada, amada por alguém. Existiu uma troca que ela não estava tendo com ninguém. O apaixonamento dela não foi só pelo ator, que ela já gostava, como ela falou, dos filmes, enfim, mas não foi só por isso. Foi pela atenção que ela recebeu, foi pelo olhar que ela não tinha no seu relacionamento dentro da família. Provavelmente era uma pessoa mais isolada, com uma autoestima muito baixa. Então alguém começou a ter uma aproximação humanizada, falar de qualidades que via nela, falar em um futuro, porque eles tinham programado até um casamento, uma viagem, enfim. Então, tudo isso que ela não vivia há muito tempo, alguém proporcionou. No caso, foi o ator, e isso fez com que esse fato Ganhasse, né? Ganhasse, mas isso espaço. acontece, como tu falaste, né, com o João ali de Porto Alegre, né, com o Carlos de Canoas, com o Pedro de São Leopoldo, isso acontece todos os dias. Agora, esse fato na mídia ganhou proporções muito grandes. E a gente não pensa, as pessoas, muitas que criticaram, não imaginam assim o que esse ser humano não sofreu, né? Porque ela perdeu a identidade dela. O nome que ela tinha, ela perdeu. Agora ela é conhecida por um escândalo. E isso é muito sério, porque isso acaba colocando ela como um final de trajetória. Quem vai ser essa pessoa depois de um escândalo tão grande assim? Isso é muito preocupante, Francine. É uma pessoa que eu não sei se ela está realizando ou não tratamento, mas certamente eu acho que haveria necessidade, porque é muito difícil suportar as críticas, e a gente vê isso na mídia hoje. As pessoas, elas têm muito medo de se exporem também por isso. A mídia, ela constrói e ela destrói. Na mesma velocidade. E é muito difícil lidar com isso. Ainda mais pessoas que têm digamos assim, capacidades internas um pouco mais restritas, que não estão acostumadas a isso. Porque ela era uma pessoa que ela lidava pouco com mídia. Sim. Tanto que ela não se deu conta que poderia ser fruto de uma inteligência artificial, de uma manipulação, né? Inicialmente ela falou com muita convicção. Então ela não questionou que ela poderia estar sendo vítima de um golpe. E isso mostra uma inocência muito grande que muitas pessoas têm. Pessoas com carência emocional, elas são mais suscetíveis a golpes? A todos os tipos de golpes. Não só em relação à parte afetiva, mas também golpes financeiros, golpes
que podem acontecer até mesmo no meio de trabalho, dentro de uma família. Pessoas que recebem ligações, às vezes telefônicas, e que uma pessoa bastante articulada, experiente, se faz passar por um atendente de banco, ou até mesmo também de uma companhia, né, de alguma operadora. Isso é muito comum. E essas pessoas não interrompem a ligação, não veem que isso, muitas vezes, de cara já é um golpe, já é uma manipulação, mas é alguém que está conversando com elas. Sim. Elas são mais vulneráveis, sim. São mais inocentes. E isso é um perigo. Nós vemos todos os dias pessoas vítimas de golpes, né? No consultório eu vejo muito, é muito comum, e em todas as faixas etárias. Isso não acontece apenas em pessoas um pouco mais velhas e que não estão acostumadas a mexer com a mídia, como o caso dessa senhora que nós comentamos. Isso acontece também com pessoas jovens, com adolescentes. Nossos adolescentes estão vindo com uma carência maior, doutora? Muito grande, muito grande. Isso é reflexo do quê? Isso é reflexo de uma necessidade que a mídia está criando. Muitas vezes também aquelas falhas, aqueles sentimentos lá da infância em relação aos pais, até mesmo em relação aos irmãos. A presença de eletrônicos hoje está tirando muito tempo do convívio das crianças, dos jovens em geral, da conversa entre família, aonde os mais velhos, os pais conseguem passar exemplos, conselhos. Os jovens estão acessando hoje sites e se comunicando com pessoas que muitas vezes os pais desconhecem. E isso abre um espaço para a pedofilia, para o relacionamento muito precoce entre os adolescentes. Não que os adolescentes já não possam começar aquele enamoramento de colégio, lá pelos 13, 14 anos, às vezes até um pouquinho antes, né? Aquele namorico de escola. Mas hoje não é mais assim, Francine, infelizmente. Hoje os namoros, eles já assumem uma seriedade e uma exposição muito precoce, que os jovens não estão preparados. E isso aparece muito em relação às postagens, aos relatos, aos vídeos. E aí eu faço sempre uma alerta aos jovens que eu atendo, ter muito cuidado com as postagens, com vídeos íntimos. Isso já foi motivo de muitas crises e até de suicídio, né? Há pouco tempo no Rio Grande do Sul, uma moça se suicidou porque um vídeo íntimo viralizou, né, na internet, e ela não estava preparada. Primeiro, não estava preparada para namorar, para ter relacionamento sexual de uma forma muito precoce. E ainda mais compartilhar o seu corpo e a sua intimidade com alguém. Isso é algo muito precioso, isso é muito valioso, que não pode ficar registrado dessa forma. Mas a pouca comunicação com os pais, o desconhecimento total dos pais que poderiam ter auxiliado numa situação como essa, eu não estou culpabilizando de forma alguma, mas era uma jovem, como muitos jovens, que ficavam muito tempo no quarto, conviviam pouco, muito tempo nas mídias, e esse pouco tempo de convívio façam que os pais desconheçam com quem estão se comunicando, o que eles estão fazendo. Muitas vezes até desconhecendo seus próprios filhos, né? Sim, sim. Foi uma situação muito impactante que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente pode dizer, doutora, que a nossa sociedade está doente ou está carente? As duas coisas.
E ela está muito carente pela falta de convívio entre as pessoas. Entre gerações também. Entre gerações, a falta de olhar, a falta da conversa. Hoje nós vamos num restaurante, muitas vezes nós vemos pessoas numa mesa que estão sentadas de frente, cada uma no seu celular, e elas não estão se olhando, elas não estão conversando. E se isso acontece no local onde elas saíram para justamente curtir o ambiente, conversar, como é o convívio em casa? Então, essa falta de diálogo, de escuta, isso está gerando muitos problemas e é a causa também de muitas separações. E como que a gente, né, nós no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa realidade, podemos ir contra essa maré, tentar jogar um bote salva-vida ali para nossa família, para o nosso relacionamento com os nossos filhos ou com, enfim, nosso marido, nossa esposa, para a gente sair disso e poder respirar e ter relacionamentos saudáveis. Parece que é nadar contra a correnteza, porque existe uma força que parece que nos puxa para isso, né? Algumas obrigações. Mas nós não devemos pensar que a vida social, principalmente as redes, são obrigações. O mais importante está dentro da nossa casa, eu sempre digo isso, não está fora. E está dentro de nós. As pessoas, na minha opinião, elas deveriam procurar mais a psicoterapia. A psicoterapia, ela não leva só ao autoconhecimento, mas a melhora dos relacionamentos, a melhora do relacionamento consigo próprio, muitas vezes diminui a necessidade do tratamento medicamentoso. E, Francine, eu há mais de 20 anos trabalho com psiquiatria clínica e eu recebo pacientes onde eu vejo claramente que se esse paciente tivesse buscado a terapia antes, tivesse mudado hábitos, tivesse investido mais na sua saúde mental, não chegaria numa situação aonde precisaria utilizar, às vezes, por longo tempo o medicamento. Não que eu seja contra o medicamento, mas existem outras maneiras que, precocemente, aquela pessoa que não se sente bem deve procurar, deve buscar. A psicoterapia, atividade física, a melhora dos relacionamentos, a melhora do padrão de sono, tudo isso é fundamental para evitar o agravo dos sintomas que levam muitas vezes à patologia em psiquiatria. Principalmente a depressão e a ansiedade. Para a gente finalizar nosso papo de hoje, para quem está nos ouvindo, nos vendo, daqui a pouco nas nossas conversas conseguiu se enxergar em várias dessas caixinhas que nós abrimos aqui, né, em várias dessas abas. Falaste da psicoterapia, mas para aquela pessoa que pensa, não tem, comigo não adianta, comigo não, né? Já tentei de várias formas, não tenho, eu sou assim, ou eu não nasci, não vim para esse mundo para ser feliz, enfim, para aquela pessoa que tá mal. Qual o recado que tu daria para essa pessoa que está nos assistindo agora, que daqui a pouco entende que tem uma carência afetiva, mas que talvez hoje não tem força para sair dessa correnteza? Como eu falei antes, Francine, tudo é uma questão de intensidade. Quando uma pessoa não tem força para buscar medidas saudáveis para se sentir melhor, muitas vezes essa pessoa está com depressão ou está com algum outro problema relacionado. Nesse caso, uma avaliação psiquiátrica ela é muito importante. Mas não é só com remédio. A principal atitude é essa pessoa ver que ela precisa investir nela e que a melhora acontece dentro dela. O fármaco ele ajuda a modular, a equilibrar a bioquímica cerebral,
Mas sem mudanças de hábito e sem a melhora da autoestima, o paciente ele não vai ter cura, ele não vai ter alta. Vai ser uma situação onde sempre vai ter uma bengala levando e direcionando ele. A felicidade, ela não está no outro. A felicidade, ela não está no relacionamento, ela não está no tratamento medicamentoso, ainda que possa melhorar muitos sintomas de uma pessoa que não está bem. A felicidade, em primeiro lugar, está em nós conseguirmos convivermos bem conosco mesmo. E todos, doutora, nascemos para estarmos bem e felizes conosco? Com certeza. O ser humano, ele nasceu para se relacionar, ele nasceu para ter uma vida boa, para ser feliz. Todos nós, não existe isso. Muitas pessoas, às vezes, elas estão desacreditadas, porque passaram por experiências muito ruins, muito traumáticas, e acham que isso vai se repetir a vida toda, que nunca vão encontrar alguém legal, que não vão ter um emprego onde se sintam valorizadas, e isso não é uma questão assim de sorte ou de azar, às vezes é uma questão de pessoas que não realizam buscas de uma forma adequada, e isso é uma repetição às vezes de atos, como eu disse, que vem lá da infância. Todos nós merecemos coisas boas. Não existe nenhuma pessoa que não, como eu já ouvi muitas vezes, eu não tenho conserto. Não existe isso. A autoestima, a melhora da autoestima, e aí entra a psicoterapia, isso não é feito com remédio, mostrando e também oportunizando que essa pessoa consiga olhar para si próprio, porque não existe a trajetória na vida de uma pessoa onde tudo seja negativo. Muitas vezes as pessoas trazem isso, que é só sofrimento. Mas se a gente for puxar essa trajetória, tem muita coisa boa, que na maioria das vezes elas não conseguem ver. Muito obrigada, doutora Márcia Schmidt. Se você nos ouviu até agora, está nos assistindo, pega a tua trajetória, pega teu livrinho, escreve aí, não só o que tá te machucando dentro, os momentos que tu acha que tu fez uma decisão errada, né? Foi pro caminho que não te fez feliz, mas também tudo aquilo que tu já conquistou, tudo aquilo que tu já deitou na cama e sorriu porque se sentiu grato por ter vivido aquilo, porque tem muita coisa boa na tua vida e com certeza, né, doutora, todos nós nascemos para sermos felizes e para termos desejos de relacionamento e não necessidades. Até o próximo Entre Nós.